E a gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Jornal Brasil Atual. E vamos falar aqui de pandemia, né, Glauco? Nas últimas 24 horas foram registradas 1.824 mortes por Covid-19. O Brasil totaliza 353.293 vidas perdidas desde o início da pandemia. O país teve a segunda média móvel de óbitos mais alta, 3.109. Causa temor a velocidade com que a doença está avançando. Há 17 dias a gente estava com 300 mil vítimas fatais, agora já ultrapassamos 350 mil. Essa aceleração já tinha sido prevista, inclusive, por um dos nossos entrevistados, né, que está aqui sempre conosco, que é o Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Olá, Quioro, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos que nos acompanham. Então, vamos começar agora, Quioro, falando sobre essa aceleração, né? Vamos dar um quadro aí, você sempre está comentando a respeito do crescimento, isso tem sido confirmado cada vez que a gente faz entrevista com você. Qual que é a análise inicial que você faz sobre o quadro deste momento? Lamentavelmente, Marilu, as condições que estão dadas e que sustentam essa ampliação muito expressiva de casos que nós tivemos a partir do início de novembro estão mantidas, né? A taxa de transmissão continua alta, as medidas de isolamento foram feitas, eu vou usar aqui uma expressão simplificando, né? Foram feitas a meia boca, ou seja, nunca foram para valer mesmo. Por exemplo, nos feriados prolongados da cidade de São Paulo, o índice de isolamento ficou por volta de 51%, 52% no máximo. Com isso, as condições de transmissão dessa doença, que ela é altamente infecciosa e, portanto, o contato humano favorece, continuam dadas. A população mais pobre, a população que depende economicamente da sua sobrevivência, continua não tendo condições de cumprir as medidas de isolamento, e o que a gente vê é isso, né? A gente vê ainda uma quantidade imensa de brasileiros. Quando você fala de 13 milhões e meio, a gente pode extrapolar, né, fazendo um exercício de aplicação dos estudos de soroprevalência que têm sido feitos. Nós devemos ter alguma coisa entre 70 a 80 milhões de brasileiros já infectados. Sem considerar a reinfecção, ainda há um universo muito expressivo de brasileiros que podem vir a ter a Covid-19. E o que a gente está vendo é isso: o número de casos deixou de explodir, deixou de crescer numa taxa muito expressiva. Tem alguma coisa em torno de 5 semanas que ele vem tendendo a estabilizar, mas é uma estabilização extremamente alta, né? Então isso explica por que semana a semana nós vamos tendo recordes e mais recordes. Se a gente pegar no ano passado, quando a gente analisava aqui a pandemia, a gente dizia assim, olha, tragicamente nós estamos tendo em média 1.000 óbitos diários, ou seja, em média 7.000 óbitos por semana. Foram 14 semanas até que finalmente começou a regredir, só que desde o início de novembro nós voltamos para aquele patamar das 7.000 mortes semanais, e agora, vejam só, nós temos o triplo, nós ultrapassamos 21.000 mortes semanais por Covid. Então isso explica a expressão, essa explosão, essa situação calamitosa que se expressa pelo número de casos, pelo número de óbitos e naturalmente pela superlotação, incapacidade dos serviços de saúde de atenderem. Nessas 21.000 pessoas nós temos gente que morreu de Covid, mas nós também temos gente que infelizmente morreu precisando de assistência médica para o problema da Covid, ou seja, gente que não teve a oportunidade de acessar um leito de UTI, por exemplo, na hora adequada, né? Ou que quando conseguiu de maneira muito agravada por esse caos que se estabelece. Daí a importância, né, de enquanto se aumenta lentamente, né, a taxa de vacinação no Brasil, muito aquém do que nós precisamos, manter as medidas de isolamento para proteger o sistema de saúde e para evitar que pessoas morram na fila, aguardando um leito de UTI.
já que você tocou nesse assunto, né, das pessoas que já estão no hospital, que estão aí de forma precária sendo atendidas, queria que você explicasse também, Kioro, em relação a uma medida, né, as entidades médicas definiram aí critérios para a triagem de pacientes em UTIs diante do colapso, né? É o score unificado para priorização, né? Que parece que auxilia médicos a escolher quem deve ser atendido prioritariamente, né? Na prática, decidir quem vai ser escolhido para acessar prioritariamente o leito para o que tem mais chance de sobreviver. Como é que para o médico, em essa situação, você, enfim, que é professor, o que passa, né? Qual é o sentimento que passa pela classe médica ao ter que decidir isso, hein, Kioro? É terrível, é terrível. É terrível, inclusive porque boa parte dos médicos que estão na linha de frente nas unidades de emergência são os mais jovens. Vamos lembrar disso, né? Quem dá os plantões, nos prontos-socorros, né? E mesmo boa parte dos médicos que hoje compõem as equipes de UTI são jovens, né? E vivem de maneira muito perversa essa realidade. Eu vou chamar isso de dilema de Janaína. Acabei de criar agora aqui, né? Em homenagem àquela deputada estadual que conseguiu simplificar a vida a essa dimensão da escolha, mas que acaba recaindo sobre os profissionais de saúde. Veja, uma coisa é você fazer escolhas que digam respeito a respeitar o direito da chamada boa morte, de dar todo o conforto, né? De você conseguir cumprir todas as medidas de compaixão necessárias para que as pessoas não tenham a vida artificialmente arrastada em sofrimento. Isso já é um dilema bioético dos mais difíceis de ser lidados e precisa ser respeitado, né? Então a tecnologia não pode ser colocada a qualquer custo, né? A vida não pode ser prolongada a qualquer custo, particularmente quando significa sofrimento para o paciente, né? Então garantir o direito à boa morte, a uma morte assistida com qualidade, inclusive deixando de investir, por exemplo, na intubação e etc., em determinados pacientes que não têm prognóstico de vida, ou seja, não tem chance de ter uma qualidade de vida e tal. Então já são dilemas bioéticos muito difíceis de ter tratados. Neste caso não se trata disso, se trata de uma hipossuficiência, né? Se trata de um desleixo governamental, se trata de uma perversa decisão do governo brasileiro de não dotar os trabalhadores de saúde todos os meios para poder cumprir o seu desígnio. Daí porque a situação se torna muito mais revoltante, porque você sabe que numa condição como essa, o decorrido, Marilu, mais de um ano do surgimento da pandemia. Veja, mas na Itália é um país de primeiro mundo, teve problema. Sim, em alguns lugares, quando já foi inaceitável ser pego de surpresa. No nosso caso não há surpresa. No nosso caso, há cálculo político, né? Há um cálculo de vidas que não importam serem perdidas. E era por isso que eu estava chamando a atenção para a dramaticidade de quem vive do outro lado, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? Familiares que sequer têm informação. Uma das coisas que mais angustiam, Marilu, as famílias, é que as famílias sabem que o seu parente foi para dentro da instituição hospitalar, e, inclusive por conta das medidas de segurança, ficam sem saber o seu destino, né? E quando recebem a ligação, você poderia vir aqui até o hospital, né? São geralmente surpreendidas com a notícia de que o paciente foi a óbito, né? Então, assim, o fato também de não poder acompanhar aumenta a dramaticidade, porque é claro que quando a família está acompanhando, ela vai percebendo a evolução do prognóstico negativo, né? A piora das condições e tal, e vai de alguma maneira se preparando. Então, tudo em torno do desfecho da Covid gira com muito sofrimento, com muita dor, né? E quando a gente vê determinadas atitudes, particularmente do Bolsonaro, né? Atitudes são muito desrespeitosas, são revoltantes, né? Para as famílias que perdem seus entes queridos, mas creia também para os profissionais de saúde, né? Atrás daquela fortaleza de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente de verdade, né? Gente de carne e osso, cuja alma sofre demais nessa circunstância. Exato, e notícias, né, de familiares em Brasília, eu estava lendo, Kioro, de pessoas, né, que estão sendo entubadas sem sedativo, que ficam amarradas no leito, né, para tentar permitir aí esse procedimento.
faltam medicamentos básicos, como dipirona, faltam remédios para outras doenças, quer dizer, e essa questão de ser entubado sem sedativo é uma das mais graves denúncias também, né, nesse momento. É a dimensão desse descaso, né? Vejam, nesse caso, não estou culpando os profissionais de saúde, porque tenho absoluta certeza, se um médico precisar entubar um paciente sem as condições mais modernas, mais seguras que hoje estão disponíveis, ele fará isso sofrendo demais. Ninguém, né, tem que ser muito perverso, tem que ser muito deturpado. Aliás, acho que só determinadas figuras hoje que ocupam posições de prestígio na República que talvez se regozijam dessa situação, né? Porque para eles tudo é mimimi, tudo é frescura dos outros, né? Mas os profissionais de saúde sofrem muito. Mas veja, é inaceitável. É inaceitável chegar a essa situação e é inaceitável que o governo não consiga mobilizar esforços para reverter. Porque eu vou insistir nisso. Uma coisa é você ser pego desprevenido, tá? De fato, o consumo de medicamentos, o consumo de kits de intubação, explodiu de maneira absurda. A necessidade de leitos hospitalares explodiu de maneira absurda. Aliás, o conceito de epidemia é esse, né? É quando você tem uma determinada situação, ou que não existia, como é o caso da Covid nova, emergente, ou uma doença que já vinha se apresentando dentro de parâmetros normais e que de uma hora para outra explode. Aparece com casos excessivos, não esperados. Perfeito. Só que, né, nós já tivemos, mais do que tempo suficiente de colocar a casa em ordem. Isso é que eu acho que é importante, quem está nos acompanhando, Marilu, entender que essa crítica não é uma crítica que se faz porque eu sou da oposição, né? É porque eu trabalho com política, planejamento e gestão em saúde, a área que eu leciono, que eu pesquiso na universidade, que eu me especializei, né? É inadmissível, sobre todos os aspectos, né? Olhar, por exemplo, para o gráfico que vai acompanhando semanalmente o número de casos e o número de óbitos, perceber a tendência, né? E olhar que nós estamos há praticamente 25 semanas com aumento do número de casos e número de óbitos e que o governo não consegue construir as condições para que o sistema de saúde possa proteger a vida das pessoas. Por isso que quando a gente diz que nós estamos vivendo um genocídio, isso é a mais pura verdade. Por isso que quando a gente diz assim, o Brasil tem 2,7% da população mundial e hoje representa praticamente 1/3, ou um pouco mais de 1/3 do número de óbitos que estão acontecendo sobre o Covid no mundo. Isso não é da natureza, não tem a ver. Claro, nós estamos vivendo variantes, mas as variantes estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Nós estamos com uma situação hoje, Marilu, que é típica do descumprimento do isolamento, que é uma maior predominância dos casos e dos óbitos, das internações de UTI entre jovens. Isso não acontece no mundo inteiro. Por quê? Porque os jovens no mundo inteiro estão respeitando as autoridades sanitárias, onde elas têm autoridade e respeitam a população também, e estão cumprindo as medidas. Então, 3, 4 semanas fazem o lockdown, fazem o isolamento social muito forte, isso baixa a taxa de transmissão, e aí são liberadas, né, a circulação das pessoas progressivamente, né, e aí se começa a aumentar de novo, faz o efeito sanfona, né, como se fosse uma sanfona, né, até que a gente tenha uma cobertura vacinal. Então nós vamos ter países como Israel, o Reino Unido, o Uruguai, o Chile, só para dar alguns exemplos de vizinhos, que ao se aproximarem de taxas de vacinações, de cobertura vacinal mais expressiva, vão poder experimentar agora movimentos de abertura mais consistentes. Mas fico imaginando o seguinte, né, com a relação que esses países têm com o Brasil, por exemplo, como é que pode ter segurança, né, sabendo que tem lugares que a situação está em descontrole? Então, exatamente. É gravíssimo. Agora, só para a gente encerrar aqui, que eu sei que você vai dar aula também, que no domingo a gente viu, né, pessoas realizando Marcha da Família Cristã pela Liberdade, lembrando aí a época do pré-ditadura militar de 64, pedindo aí exatamente liberdade, né, para poder não ter o isolamento, o presidente Bolsonaro também apoiando.
numa conversa também divulgada nesse domingo pelo senador Jorge Cajuru, né, do Cidadania de Goiás, o presidente Bolsonaro defende que a CPI da pandemia no Senado também investigue governadores e prefeitos, e houve também aí na conversa, né, para que o Supremo Tribunal Federal também determine a análise de pedidos de impeachment de ministro da Corte. A gente viu uma conversa aí de compadres, né, pelo menos o que eu ouvi aqui pelas emissoras de rádio. Como é que você vê essa tentativa, né, de neutralizar a CPI da pandemia nessa conversa? Olha, eu acho que eu não consigo esperar mais nada, nenhum ato decente, nenhuma coerência, né, nenhum gesto republicano, e muito menos que tenha dignidade por parte do Bolsonaro, né? Eu acho que ele incita na população brasileira o que há de pior, né? Incita o que há de pior, né? Você veja, é uma marcha contra a família, né? Com todo respeito aos cristãos, né? Não me parece que a mensagem de Jesus ou de qualquer igreja possa justificar essa situação que nós estamos vivendo, né? Então me parece que é um bando de fanáticos que misturam religião e política, seguindo de maneira absolutamente cega, né, um mito que leva o Brasil à beira do abismo e nos empurra abismo abaixo, né? Então eu vejo com muita tristeza, né, e ao mesmo tempo com muita vontade que chegue logo 2022 para ver se democraticamente esse ciclo se interrompe, até porque acredito que conhecendo o Congresso Nacional como a gente conhece, né, atual composição de força, etc., a despeito de muitos deputados, senadores muito sérios que valorizam a política, né, que buscam o bem comum, há amplos setores que vão se aproveitar muito dessa fragilização do governo para interesses privados, né? Então, embora eu ache absolutamente imprescindível a CPI, eu tenho muita dúvida, né? Porque CPI sem povo na rua, Marilu, é muito difícil que ela atinja os objetivos, ou seja, que ela consiga ter um norte que não seja desse do aproveitamento, né? Então, por exemplo, medidas como essa, vamos colocar governadores e prefeitos, vamos colocar os ministros do Supremo e etc., né? Parece aquela conversa da turma do fundo da escola, né? Combinando como é que eles iam brigar com os meninos da turma do lado, né? Ou da escola vizinha, quer dizer, literalmente mostra o tamanho da irresponsabilidade, da imaturidade, do despreparo, que na prática se traduzem nesse momento em mais de 153 mil vidas perdidas. E aí, né, isso me preocupa muito, porque enquanto eles brincam com a vida da gente, as vidas se vão. Exatamente, que ouro. Bom, enfim, até o presidente falou, vamos fazer desse limão uma limonada. As pessoas pedindo nas faixas, né, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Realmente a gente está vivendo um pesadelo nesse país. Aqui, Ouro, a gente agradece você demais aqui a sua participação, uma boa aula para você na universidade. Um forte abraço, Quioro. Até uma próxima oportunidade, Marilu. Te cuida, viu? Hoje está se cuidando. Falamos aqui com Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.